Imagine duas pessoas analisando o mesmo sonho. Uma vê símbolos sexuais reprimidos e traumas da infância. A outra vê arquétipos universais e uma jornada de autoconhecimento. Ambas são brilhantes. Ambas revolucionaram nossa compreensão da mente humana, mas chegaram a conclusões radicalmente diferentes sobre o que realmente nos motiva. Esta é a fascinante rivalidade entre Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, duas das mentes mais influentes da psicologia moderna. Você já se perguntou o que realmente acontece nas profundezas de sua mente? Se seus sonhos revelam desejos reprimidos ou mensagens do seu inconsciente coletivo? Se sua personalidade foi moldada principalmente por traumas sexuais da infância, ou por uma busca universal, por significado e totalidade? Hoje vamos explorar essas duas visões revolucionárias da psique humana e descobrir qual delas oferece uma compreensão mais profunda e útil de quem realmente somos. Sigmund Freud nasceu em 1856, na Morávia, então parte do Império Austro-Húngaro, e se tornou o fundador da psicanálise. Formado em medicina, Freud inicialmente trabalhou com neurologia, mas sua curiosidade sobre os mistérios da mente humana o levou a desenvolver uma teoria revolucionária sobre o funcionamento psíquico. Através de suas observações clínicas com pacientes histéricas e sua própria autoanálise, Freud construiu um sistema teórico que colocou o inconsciente no centro da experiência humana. A teoria freudiana se baseia na ideia de que nossa psique é composta por três instâncias: o identidade, o ego e o superego. O identidade representa nossos impulsos mais primitivos e instintivos, governado pelo princípio do prazer e buscando satisfação imediata. É a sede da libido, nossa energia sexual vital, que Freud considerava a força motriz fundamental de todo o comportamento humano. O superego representa nossa consciência moral, as regras e valores que internalizamos da sociedade e dos pais. O ego é a instância mediadora, tentando equilibrar as demandas primitivas do identidade com as exigências morais do superego e as realidades do mundo externo. Freud acreditava que a maioria de nossos conflitos psicológicos surge dessa tensão constante entre essas três forças. Quando o ego não consegue mediar adequadamente, desenvolvemos sintomas neuróticos, ansiedades e comportamentos disfuncionais. Mas, controversamente, Freud propôs que nossa personalidade é largamente formada durante os primeiros anos de vida, através de uma série de estágios psicossexuais: oral, anal, fálico, latente e genital. Traumas ou fixações durante esses estágios supostamente determinam características fundamentais de nossa personalidade adulta. A interpretação dos sonhos ocupava um lugar central na teoria freudiana. Para Freud, os sonhos eram a via régia para o inconsciente, representando desejos reprimidos disfarçados em símbolos. Através da análise cuidadosa desses símbolos, um psicanalista poderia descobrir os conflitos inconscientes do paciente e ajudá-lo a resolvê-los através da tomada de consciência. Freud via a sexualidade como presente em todos os aspectos da psique humana, encontrando simbolismo sexual em quase todos os aspectos dos sonhos e comportamentos. Carl Gustav Jung nasceu em 1875 na Suíça e, inicialmente, foi um discípulo próximo de Freud. No entanto, suas diferenças teóricas fundamentais levaram a uma ruptura dramática em 1913, após a qual Jung desenvolveu sua própria escola de pensamento conhecida como psicologia analítica. Jung era um homem de interesses amplos, fascinado não apenas pela psicologia, mas também pela antropologia, mitologia, religião e alquimia. A teoria junguiana expande significativamente o conceito de inconsciente. Além do inconsciente pessoal descrito por Freud, Jung propôs a existência de um inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique compartilhada por toda a humanidade. Este inconsciente coletivo contém arquétipos, padrões universais de imagens e temas que aparecem em todas as culturas: a grande mãe, o herói, a sombra, o sábio ancião, entre outros. Jung desenvolveu uma teoria da personalidade baseada em tipos psicológicos, distinguindo entre introversão e extroversão, e 4 funções psicológicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Cada pessoa tem uma função dominante e uma função inferior menos desenvolvida,
criando diferentes tipos de personalidade. Esta tipologia influenciou profundamente instrumentos modernos, como o indicador de tipos de Myers-Briggs. Para Jung, o objetivo fundamental da vida psíquica não é a satisfação de impulsos sexuais, mas um processo que ele chamou de individuação. A individuação é a jornada de desenvolvimento pessoal em direção à totalidade, integrando aspectos conscientes e inconscientes da personalidade para alcançar o que chamou de si mesmo, o centro regulador da psique total. Este processo envolve confrontar e integrar nossa sombra, os aspectos rejeitados de nós mesmos, e desenvolver uma relação equilibrada entre nossa persona, a máscara que apresentamos ao mundo, e nossa verdadeira natureza interior. Jung tinha uma abordagem muito diferente dos sonhos. Em vez de vê-los principalmente como realizações disfarçadas de desejos reprimidos, Jung os entendia como tentativas do inconsciente de compensar atitudes conscientes, unilaterais, e promover o desenvolvimento psicológico. Os sonhos eram mensagens valiosas do si mesmo, oferecendo orientação para o processo de individuação. Jung também desenvolveu a técnica da imaginação ativa, permitindo que os pacientes dialogassem conscientemente com figuras de seus sonhos e fantasias. Agora vamos comparar essas duas visões revolucionárias da mente humana e ver como cada uma aborda questões fundamentais da experiência psicológica. Ambos reconheceram a importância crucial do inconsciente, mas discordaram profundamente sobre sua natureza e conteúdo. Freud via o inconsciente principalmente como um depósito de material reprimido, especialmente impulsos sexuais e agressivos que foram banidos da consciência porque eram inaceitáveis para o ego ou o superego. Para Freud, tornar consciente este material reprimido através da análise era a chave para a cura psicológica. Sua famosa frase "onde estava o identidade? Deve estar o ego" resume sua crença de que a saúde mental vem do controle racional sobre impulsos irracionais. Jung, por outro lado, via o inconsciente não apenas como um depósito de material reprimido, mas como uma fonte criativa de sabedoria e orientação. O inconsciente coletivo contém não apenas traumas pessoais, mas também o potencial para crescimento e desenvolvimento. Para Jung, a saúde mental não vinha de controlar o inconsciente, mas de estabelecer um diálogo respeitoso com ele e integrar suas mensagens na vida consciente. Esta diferença fundamental leva a abordagens terapêuticas muito diferentes. A psicanálise freudiana foca intensivamente em descobrir e resolver traumas passados, especialmente da infância. O terapeuta mantém uma postura neutra e interpretativa, ajudando o paciente a descobrir os significados ocultos de seus sintomas e comportamentos. O objetivo é libertar o paciente das fixações do passado para que possa funcionar mais efetivamente no presente. A psicologia analítica junguiana, embora também interessada no passado, foca mais no potencial futuro e no processo de desenvolvimento contínuo. O terapeuta junguiano tem uma postura mais colaborativa, trabalhando com o paciente para entender as mensagens do inconsciente e integrá-las no processo de individuação. O objetivo não é apenas resolver problemas, mas promover crescimento e autorrealização. Uma área de divergência significativa é a questão da espiritualidade e religião. Freud era profundamente cético em relação à religião, vendo-a como uma ilusão baseada em desejos infantis por um pai protetor. Em sua obra, O Futuro de uma Ilusão, argumentou que a humanidade, eventualmente, superaria a necessidade de religião através do desenvolvimento científico e racional. Jung tinha uma atitude completamente diferente em relação à espiritualidade. Embora não fosse religioso no sentido tradicional, via a experiência espiritual como uma necessidade psicológica fundamental. Para Jung, os símbolos religiosos eram expressões arquetípicas de verdades psicológicas profundas. Ele estudou extensivamente tradições espirituais de várias culturas, encontrando padrões universais que confirmavam sua teoria do inconsciente coletivo. Esta diferença se reflete em como cada um via o sofrimento psicológico. Freud tendia a ver sintomas neuróticos como patologias que precisavam ser curadas através da análise e insight. Jung, especialmente em seus anos posteriores, às vezes via crises psicológicas como oportunidades para crescimento e transformação. Momentos em que a psique estava tentando se reorganizar em um nível mais alto de desenvolvimento. Ambos os pensadores desenvolveram teorias sobre o desenvolvimento da personalidade, mas com ênfases
muito diferentes. Freud focou intensivamente nos primeiros anos de vida, argumentando que nossa personalidade básica é formada durante os estágios psicossexuais da infância. Traumas ou fixações durante esses estágios, supostamente, determinam padrões duradouros de comportamento e relacionamento. Jung, embora reconhecendo a importância da infância, estava mais interessado no processo de desenvolvimento ao longo de toda a vida. Ele acreditava que diferentes fases da vida apresentam diferentes tarefas de desenvolvimento. A primeira metade da vida é focada em estabelecer uma identidade no mundo externo, enquanto a segunda metade envolve um voltar-se para dentro para questões de significado e totalidade. Jung introduziu o conceito de crise da meia-idade como um ponto de virada natural neste processo. Do ponto de vista da aplicação prática, ambas as abordagens ofereceram insights valiosos, mas também limitações. A psicanálise freudiana, com sua ênfase na interpretação e insight, pode ser extremamente útil para pessoas que precisam entender padrões repetitivos em suas vidas, especialmente relacionados a relacionamentos e sexualidade. Sua teoria oferece ferramentas poderosas para compreender os mecanismos de defesa e a dinâmica das relações interpessoais. A psicologia junguiana pode ser mais útil para pessoas em busca de significado e direção, especialmente durante períodos de transição e crescimento. Sua ênfase nos sonhos, na criatividade e no desenvolvimento espiritual ressoa com muitas pessoas que se sentem estagnadas ou desconectadas de um senso de propósito. A neurociência moderna forneceu evidências para aspectos de ambas as teorias, embora também tenha desafiado muitas de suas proposições específicas. A pesquisa sobre processamento inconsciente confirmou que muito de nossa atividade mental acontece fora da consciência, um insight fundamental de ambos Freud e Jung. No entanto, a visão freudiana da mente como um caldeirão de impulsos sexuais reprimidos não recebeu muito suporte empírico. A pesquisa sobre personalidade forneceu algum suporte para as tipologias junguianas, especialmente a distinção entre introversão e extroversão, que se tornou um dos 5 grandes fatores da personalidade na psicologia moderna. Por outro lado, não há evidência científica para a existência de um inconsciente coletivo no sentido literal proposto por Jung. Uma limitação significativa de ambas as teorias é que foram desenvolvidas, principalmente com base em observações de pessoas europeias de classe média em contextos clínicos. Sua aplicabilidade universal tem sido questionada por pesquisadores que estudam diferentes culturas e contextos socioeconômicos. Algumas das generalizações de Freud sobre sexualidade feminina e desenvolvimento psicossexual foram particularmente criticadas por sua perspectiva centrada no masculino. Ambos os pensadores também refletiram os preconceitos de sua época de maneiras que hoje consideramos problemáticas. Freud, por exemplo, via a homossexualidade como uma patologia, uma visão que a psicologia moderna rejeitou completamente. Jung, apesar de sua abertura para diferentes tradições culturais, ocasionalmente fez afirmações que hoje seriam consideradas culturalmente inadequadas. No entanto, seria injusto descartar suas contribuições com base nessas limitações. Tanto Freud quanto Jung foram pioneiros corajosos que expandiram dramaticamente nossa compreensão da complexidade da mente humana. Freud nos ensinou sobre os mecanismos de defesa, a importância da sexualidade no desenvolvimento humano e o poder do inconsciente em moldar nosso comportamento. Jung nos ensinou sobre a busca universal por significado, a importância dos símbolos e mitos em nossa vida psíquica e o processo contínuo de desenvolvimento pessoal ao longo da vida. Na prática clínica moderna, muitos terapeutas integram insights de ambas as tradições, podem usar conceitos freudianos para entender padrões defensivos e dinâmicas relacionais, enquanto incorporam abordagens junguianas para trabalhar com sonhos, criatividade e questões de significado. A terapia psicodinâmica contemporânea evoluiu, além de ambos os pensadores, enquanto mantém seus insights fundamentais sobre a importância dos processos inconscientes. A pergunta sobre quem entende melhor a mente humana pode ser mal formulada. Talvez seja mais útil perguntar: que aspectos da experiência humana cada teoria ilumina mais efetivamente? Freud pode ser mais útil para entender conflitos internos, padrões relacionais disfuncionais e a influência do passado no presente. Jung
pode ser mais útil para questões de significado, criatividade, desenvolvimento espiritual e navegação de transições de vida. Em última análise, ambos Freud e Jung nos ofereceram mapas da psique humana que, embora imperfeitos, expandiram dramaticamente nossa compreensão da vida mental. Freud nos mostrou as profundezas de nossos conflitos inconscientes e o poder do material reprimido para moldar nossas vidas. Jung nos mostrou o potencial criativo do inconsciente e nossa busca universal por totalidade e significado. A verdadeira medida da grandeza em qualquer teoria psicológica não é sua precisão literal, mas sua capacidade de gerar insights úteis e inspirar exploração adicional. Por este critério, tanto Freud quanto Jung foram magnificamente bem-sucedidos, continuando a influenciar a psicologia, literatura, artes e cultura popular, mais de um século depois de suas principais obras. E você, qual dessas visões da mente humana ressoa mais com sua própria experiência? Você se vê mais como alguém movido por conflitos inconscientes que precisam ser resolvidos? Ou como alguém em uma jornada de desenvolvimento e individuação? Talvez, como muitos terapeutas modernos descobriram, elementos de ambas as perspectivas sejam necessários para uma compreensão completa da riqueza e complexidade da experiência humana. Deixe nos comentários qual abordagem faz mais sentido para você e por quê. E se este vídeo te ajudou a entender melhor esses dois gigantes da psicologia, não esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo sobre psicologia e filosofia, que podem enriquecer sua compreensão de si mesmo e dos outros.